primeiro vídeo, ácidos e bases. Nesse segundo vídeo, sais e óxidos. Galera, vamos lá. Só para recapitular aí, hein? Ácido meio aquoso libera H+. Base meio aquoso, OH-. E os sais. Alunos, sais em meio aquoso, ele vai liberar pelo menos um cátion diferente de H+. Um cátion diferente de H+. E ele também tem que liberar um ânion diferente de OH-. É isso mesmo. Os sais têm que liberar pelo menos um cátion que não seja o H+. E ele tem que liberar pelo menos um ânion que não seja o OH-. Resumindo, de uma forma simples, sais começam com metais e terminam com ametais. Eu botei aqui alguns exemplos. NaCl, sódio, metal, cloro, ametal. Então observa, não começa com H, tudo bem? Então não é um ácido. Não termina com OH, então não é uma base. Nesse caso, metal e ametal, estamos falando de uma ligação iônica, então temos um sal. Mais um exemplo, CaBr2. Nesse caso, ó, metal, ametal, não começa com H, não termina com OH, ligação iônica. Estamos falando de um sal. Agora, dá uma olhadinha nesses dois aqui. AlOHSO4. Então, nesse caso, olha que interessante. Eu começo com metal, eu termino com ametal, só que no meio eu tenho uma hidroxila. Gente, esse tipo de sal aqui, ele tem um nome, tá? Nós chamamos ele de hidroxissal ou sal básico. Tranquilo? Então, daqui a pouco eu vou explicar como ele é formado. Esse outro aqui, gente, muita atenção. Ó. Enem. Galera, esse cidadão aqui, o NaHCO3, é o que você conhece como bicarbonato de sódio, tá ok? Também chamado de sal, porque sal não começa com H, não termina com OH. Eu tenho então aqui um metal e um grupamento ametal. Nesse caso, bicarbonato de sódio, esse que toma para curar azia. Detalhe, ele tem hidrogênio, então ele é classificado como hidrógeno sal ou sal ácido. Porém, não se esqueça, esse cara é um sal básico. Ficou claro? Então, de novo, o bicarbonato de sódio, a fórmula dele vai classificá-lo como um sal ácido ou hidrógeno sal, um sal hidrogenado. Porém, ele é um sal básico. Tanto é que quando se tem azia, excesso de HCl no estômago, o que ele faz? Neutraliza. Também explicarei daqui a pouco como isso funciona, tá ok? Então, são sais. Não começam com H, não terminam com OH, metal, ametal, ligação iônica. O fato desses caras serem metais e ametais, ligação iônica, faz com que esses compostos tenham alto ponto de fusão e ebulição. E o detalhe, esses caras, na presença de água, são excelentes condutores de corrente elétrica, tá? Produzem o que nós chamamos de solução eletrolítica. Vou colocar essa observação aqui. Ó, eles são quando dissociados, tá? Eles formam eletrólitos, soluções eletrolíticas, conduzem a corrente elétrica. Tudo bem? Agora, como que eles formarão esses eletrólitos? Em um processo que nós chamamos de dissociação. Ácidos ionizam, tá ok? Bases e sais dissociam. Já foi cobrado no Enem a diferença de ionização para dissociação. Pois bem,
proceder na hora da dissociação? Não se esqueçam. Os sais sempre são escritos, como todo composto iônico, primeiro o metal e depois o ametal. Simples. Primeiro o cátion e depois o ânion. E como é que faz para separar? Bem, como é que fez para juntar? Lembra? Deixa eu fazer aqui uma breve revisão. NaCl. Alunos, Na, família 1A, mais 1. Cl, família 7A, menos 1. Tudo bem? Então, 1A doa 1 elétron. 7A, 7 elétrons. Precisa ganhar 1. Lembra como é que você fazia isso? Ó, cruzava as cargas. Isso produziria para nós o quê? Produziria para nós o NaCl. O que nós vamos fazer agora? Separá-los. Então, o que você vai fazer? Ó, aqui, 1. E aqui também tem 1. Como é que você faz, então? Devolve. Sobe e sobe. Dissociar é formar o Na mais o Cl menos. É só isso que você vai fazer. Tá, mas e se você tivesse essa situação aqui? CaBr2. Galera, mesma coisa. O Ca aqui, ó, é 1. O Br são 2. Então, o que fazer? Ó, sobe o 1, sobe o 2. Nesse caso, alunos, ficaria o quê? Vamos lá comigo. Primeiro o metal, Ca. Quem subiu? O 2. Então, mais 2. Mais. Quem ficou, ó? Br. O Br vai ficar o quê? O 1 subiu, não subiu? Então, fica Br menos 1. Tudo bem até aqui? Então, o que eu fiz aqui foi dissociar, separar. Se você lembrar da aula, de ácidos, volta lá, dá uma conferida, nomenclatura. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Cl-, Br-. Vocês lembram de onde veio esse Cl-? Estão lembrados? Como é que eu faço para produzir um sal? Se você se recorda, sal é uma reação entre o ácido e uma base. O ácido libera o H+, e a base libera o OH-. Tudo bem? Esses dois caras vão formar para nós água, que eu disse para vocês, neutralização. Porém, o ácido tinha aqui um ametal e a base tinha aqui um metal. O que acontece quando o metal se liga a metal? Gente, produção de um sal. Por isso que essas reações, ácido e base, são chamadas de reações de neutralização, porque o H do ácido e o OH da base formam água que é neutra, ou salificação. Por que salificação? Porque estamos produzindo um sal. Então, o nome do sal, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, mas eu já vou adiantar aqui, é derivado disso. Exemplo, Cl-. Isso vem de que ácido, galera? Rapaziada, HCl. Lembra desse cara? Ácido clorídrico. Lembra? Perigoso, mosquito no bico do pato. Se sou hídrico, eu não me meto. Dá uma olhadinha. O ácido clorídrico, quando dissocia, ioniza, H+, Cl-. Qual o nome desse cara aqui? Esse cara aqui vai ser chamado de cloreto. Tudo bem? Esse é um dos íons que o Enem exige que você conheça. Então, quem é o cloreto? Cl-. Quem é esse Br aqui? Esse aqui é derivado do HBr. Então, ácido bromídrico. Hídrico vira eto. Nesse caso, eu estou falando do íon brometo. Dúvida? Tranquilo? Qualquer coisa, volta lá no vídeo de nomenclatura de ácido e dá uma conferida. Bem, agora aqui, esse cara, o
bicarbonato. Como é que funcionaria? Funcionaria da seguinte maneira. Ó, metal. Isso aqui é 1. HCO3. Gente, isso aqui é uma estrutura única, tá ok? Só para você entender, esta estrutura, ela veio do H2CO3, o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele tem 2 hidrogênios, só que ele vai sofrer o que nós chamamos de ionização parcial. O que é isso? Só um hidrogênio foi liberado. O que sobra? Sobra o HCO3 menos. Exatamente isso que sobrou. Então, ó, eu tinha um ácido carbônico, ele sofreu uma ionização, só que essa ionização foi parcial. Dos 2 hidrogênios, só um foi liberado. Sobrou o quê? O HCO3 menos. Quando o Na encontrou esse HCO3, o que aconteceu? Cruzou-se as cargas, formando o NaHCO3, que na dissociação vai ficar Na mais HCO3 menos. Tudo bem? Gente, muito importante. Dá uma olhadinha. Quando você toma o bicarbonato, o que vai acontecer com ele? Ele vai liberar, na presença de água, quando você toma ele, Na mais HCO3 menos. Então isso vai ser liberado. Você vai ingerir isso aqui. Na mais HCO3 menos. O seu estômago, ele tem o quê? Lembra aí. Ele tem ácido clorídrico. H+, Cl-. Bem, o que vai ocorrer no seu estômago? O seguinte, o HCO3- vai se ligar ao H+, ó. Opostos se atraem. Formando aqui para nós o H2CO3. O Na e o Cl vão produzir para nós o quê? O cloreto de sódio, sal de cozinha. Esse cidadão presta muita atenção nisso. Ácido carbônico, ele tem uma característica. Ele é instável. O que significa dizer isso? Significa que ele sofre decomposição. Água mais CO2. Olha só, quando você toma o bicarbonato de sódio, o que acontece no final? Você arrota. Por que? A explicação está aqui. O bicarbonato sofre dissociação, formando Na+, HCO3-. O HCO3- vai reagir com o H+ do estômago em excesso, já que você está com azia, produzindo o H2CO3, o ácido carbônico. Esse ácido é instável, se decompõe em água mais CO2. Você então vai arrotar. Ficou claro? Lembra do experimento da 5ª série? O vulcãozinho feito com vinagre e bicarbonato? Exatamente isso. Você tinha o vinagre ácido. Você jogava o bicarbonato, sal básico. Vai formar o ácido carbônico, que é instável, que vai se decompor em água mais CO2. O vulcão, então, entra em erupção. Gente, esta primeira parte aqui, espero que tenha ficado claro, ok? Vamos lá então, gente, falar sobre a nomenclatura desses sais. Bem, para entender a nomenclatura, você precisa, inicialmente, compreender como que um sal é formado. A gente sabe que o sal é formado pela reação entre um ácido e uma base. Mas como assim? Vamos visualizar essas reações. Aproveitar para revisar o que nós já tínhamos visto. Vamos lá. HCl, isso que é um ácido. Isso vai ionizar em H+, Cl-. NaOH,
é uma base. Isso vai dissociar em Na+, OH-. O que vai acontecer aqui? O H vai se ligar ao OH. O Cl vai se ligar ao Na, formando para nós NaCl mais H2O. Nenhum problema. Vamos lá, recapitulando. O nome do HCl, ácido clorídrico. Então lembra? Hídrico vira eto. Nome desse cara, cloreto. De quê? Cloreto de sódio. Esse é o nome do cidadão. Cloreto de sódio. Tudo bem? Vamos para o próximo. H2SO4. Lembra? Esse cara você chama de ácido sulfúrico. O ico, galera, vira ato. Então, vamos ionizar esse cara. 2 hidrogênios, 2H+, mais SO4 menos 2. Alumínio, hidróxido de alumínio, vai formar Al mais 3, então 3 aqui, ó, então mais 3, mais 3 OH menos, problema nenhum. O que vai acontecer agora? O, SO4 e Al. Cruza as cargas. O que vai ser produzido aqui? Vai ser produzido Al. Quem desce? O 2, SO4, aí eu repito, SO4. Por que o parênteses, gente? Porque quem é que vai descer? O 3. Então aqui, ó, SO4, 3. Mais a água. Claro que essa reação não está balanceada, mas qual é o nosso objetivo aqui? Entender o sal. Nesse caso, qual o nome do SO4? Qual o nome desse grupo SO4? Esse grupo sulfúrico a gente chama de sulfato. O sulfato está ligado ao alumínio. Então eu tenho aqui o sulfato de alumínio. Tudo bem? Tranquilo? Inclusive, nas estações de tratamento de água, adiciona-se sulfato de alumínio à água, para que esse sulfato de alumínio produza para nós o hidróxido de alumínio. E esse cara será o responsável pelo processo de floculação, formação de flocos. Então, muita atenção ao sulfato de alumínio. Quem é o grupamento sulfato? SO4 menos 2. Aí você vai cruzar com quem você quiser. SO4 menos 2 com Na+, SO4 menos 2 com Mg2+, só cruzar as cargas para você ter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, dificuldade nenhuma. O nosso próximo caso, lembra? H2CO3, ácido carbônico. Então tá aqui, ó, ácido carbônico. Esse cara vai ionizar 2H+, CO3 menos 2. Espero que aqui não tenha mais dúvida. CaOH, Ca mais 2, 2 OH menos. Cruza aqui, ó, CO3 com Ca. Vai ficar o que, gente? Vai ficar aqui para nós o Ca, 2 com 2, você corta. Então fica CaCO3, mais o que? Mais a água. Alunos, nome desse cara aqui. Vamos lá. Ácido carbônico. Ico vira ato. Então, esse cara a gente chama de carbonato. Carbonato de quê? Carbonato de cálcio. Tudo bem? Se por acaso na ionização tivesse
só saído um hidrogênio. Aí você tem o bicarbonato, que era exatamente aquela observação que eu fiz. Ó. Se você tivesse o H2CO3 e ele sofresse uma ionização parcial, aí esse hidrogênio que ficou vai dar o prefixo bi. Então, bicarbonato. Tá? O outro que tem essa característica é esse cara aqui, ó, o H2SO4, que também pode sofrer uma ionização parcial, ó, H mais H, SO4 menos. Qual o nome para esse cara aqui? Mesma coisa. Esse hidrogênio aqui, ó, dará a ele o prefixo bi. Então, se você tinha o SO4 menos 2 sendo chamado de sulfato, esse cara aqui, ó, é o bisulfato. Tranquilo? Então, nomenclatura de sais. Beleza, galera? Ácido e base, pega o ácido de origem, junta com aquela base e você vai ter o sal sendo formado. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, solubilidade, tá ok? Conduz corrente elétrica em solução aquosa, solução eletrolítica, muita atenção. Para o Enem, que está no programa do Enem, importantíssimo você ter essa ideia. Ele cobra que você conheça o cloreto, você sabe quem são os cloretos, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de lítio, então você tem que saber que o cloreto é o Cl-. O Enem exige que você conheça o sulfato, tá? Tem que saber quem é o sulfato. Ele exige que você conheça o carbonato, tá? Tem que saber. E o último é esse daqui, ó. O Enem, ele também quer que você saiba esse cara aqui, ó. HNO3. Lembra? Ácido nítrico. H+, NO3 menos. Então esse cara aqui, ó, é o nitrato. Tá ok? Então esse cara é o nitrato. Ácido nítrico formando nitrato. Vamos dar uma olhada. Se esse cara se ligasse ao sódio, ó, Na+, NO3 menos. Isso ia dar o que para nós? Na, NO3. Qual seria o nome desse composto? Nitrato de sódio. Belezinha, gente? Tranquilo? Cloreto, carbonato, sulfato, nitrato, tem que conhecer. E aí, aproveita para dar uma olhada no bicarbonato que eu falei para vocês. Agora, a gente vai falar dos óxidos. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. O que são óxidos? Compostos binários, dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Resumindo, dois elementos, duas letras maiúsculas, sendo que a última é o O. Pronto, são óxidos. Com um detalhe, nos óxidos, o oxigênio tem NOx -2, tá ok? Por que isso? Porque tem aqui, ó, os peróxidos, onde são óxidos, compostos binários e tal, só que a diferença é que o oxigênio tem NOx -1. Quando o O tem NOx -1, dois elementos, o O com NOx -1, peróxido. Quando dois elementos, o O com NOx -2, óxido. O mais famoso peróxido é o peróxido de hidrogênio. Aqui, ó, a água oxigenada. Por quê? O hidrogênio tem NOx +1. Como são dois hidrogênios, então cada um doa um. Então foram dois doados. Só tem dois Os. Então cada O vai ter que ganhar quanto? -1, já que tem que dar 0. Então, ó, 2 vezes +1, +2. 2 vezes -1, -2. +2 menos 2, 0. Dá uma olhada. O cálcio, galera, ele está na família 2A. Então tem NOx +2. O O, então tem que ter NOx -1. Por quê? 2 vezes -1, -2. +2, 0. A mesma coisa aqui, ó. +1 e -1. Então, estes caras são o que nós chamamos de peróxido. O mais importante está aqui, ó. H2O
é um óxido. H2O2 é um peróxido. Dúvida? Tranquilo? Mesmo? Bem, quando você fala de óxido, você precisa, na verdade, além de conhecer o óxido, saber o comportamento. Isso é o que o Enem mais pede. Tá aqui, ó. É classificar um óxido em básico, em ácido, em neutro ou anfótero. Isso é de fundamental importância. Então vamos lá. O que é um óxido básico? Óxido básico é o óxido que, ao reagir com água, forma base. O que é um óxido ácido? É um óxido que, quando reage com água, forma ácido. O que é um óxido neutro? Não reage, ok? Neutro, não reage com ninguém. O que é um óxido anfótero? É que quando ele reage com um ácido, ele se comporta como base. Quando ele reage com uma base, ele se comporta como um ácido. Vamos para os principais. Primeiro, os básicos. Óxidos básicos são óxidos formados por elementos da família 1A e 2A, tá ok? Estes caras são básicos. Vamos lá. Exemplo. Eu poderia ter, ó, o Na2O, um óxido básico. Eu poderia ter, dá uma olhadinha aqui, ó, o CaO. Dúvida? Cálcio. Eu estou falando também de um óxido básico. O que acontece, por exemplo, quando eu misturo cal com a água? Gente, a ideia é muito simples. Quando eu misturo um óxido básico com água, não discuta, forme a base. CaOH2. Pronto, está resolvido o seu problema. Aqui, ó, formei hidróxido de cálcio. Então, quando eu misturo óxido básico com água, eu formo uma base. Se você pensar direitinho, correção do pH do solo. A gente usa o quê? Carbonato de cálcio. Tudo bem o nome? Carbonato de cálcio. Falamos sobre ele. Ó, é o CaCO3. Esse cara sofre decomposição por aquecimento, formando CaO mais CO2. O CO2 é um gás, vai embora. O que sobra para nós? O óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Cal. Em contato com água forma base. Eu estou querendo fazer o quê? Corrigir o pH do solo. O solo está ácido. Então eu jogo um sal que vai produzir um óxido básico, que vai produzir uma base que vai neutralizar o solo, que vai corrigir o pH, tirar o H mais livre do solo. Ficou claro? Correção de pH e a relação com o óxido básico, beleza? Mas e se eu estivesse falando de óxido ácido? Aí é o seguinte, são óxidos formados por metais com NOx alto, tá? Então metal com NOx mais 5, mais 6, mais 7. Por exemplo, você pega o MN, lá o manganês com NOx mais 7. Então, ao cruzar as cargas, você vai ter Mn mais 7, Mn mais 7, O menos 2. Cruza as cargas, forma Mn2O7, tudo bem? E ametais. Aqui são os mais importantes. Por quê? Formação de chuva ácida. Alunos, CO2. Estou falando de um óxido ácido, de ametal. Quando esse cara entra em contato com a água, vai formar o quê? H2CO3. Pronto. Formei um ácido, chuva ácida. Outro, SO3. Quando esse cara entra em contato com a água, vai formar o quê? O H2SO4. Tá aqui, ácido sulfúrico. Inclusive, gente, como é que ocorre a formação da chuva ácida? Olha só, a reação é essa daqui, ó. Vamos lá. Quando se queima combustíveis fósseis, vai liberar enxofre para a atmosfera. O enxofre vai reagir com oxigênio do ar, formando o que para nós? O SO2. Esse SO2
vai continuar reagindo com o oxigênio do ar, formando SO3, que é um óxido de ametal. Então é um óxido ácido. Por ser um óxido ácido, quando ele reage com a água, forma o quê? Forma um ácido. Pronto, chuva ácida. É assim que ocorre o fenômeno da chuva ácida. Naturalmente, por quê? Os animais liberam CO2. Então, acontece chuva ácida. E a ação do homem. A gente também faz com que essa chuva seja produzida. No caso dos nêutrons, CO, NO e N2O, então o monóxido de carbono, ele é um óxido neutro, inclusive, importante abrir aí um parênteses quanto a ele. Se você respira o monóxido de carbono, o que vai acontecer? Ele vai se ligar à hemoglobina e ele não tem onde ser solto no organismo. Então ele vai ligando a hemoglobina, você vai respirando, ele vai se ligando à hemoglobina, vai se ligando e você vem a óbito por asfixia, tá ok? Você, no caso, morre exatamente porque ele se liga à hemoglobina e não sai da hemoglobina. Ele não se solta, não tem aonde a hemoglobina deixar. Então, quanto mais monóxido de carbono você respira, consequentemente, menos oxigênio você vai ter no seu corpo. Maior a probabilidade de você vir a óbito. É assim que as pessoas acabam vindo a óbito respirando monóxido de carbono. E o nome é exatamente isso. Tá? Você tem aqui, ó, dióxido de carbono. Você tem aqui, ó, o óxido de sódio ou monóxido de sódio. Você tem o óxido de cálcio. Você tem o trióxido de enxofre. A ideia é exatamente essa, tá ok? Na hora de nomear esses caras, você segue basicamente essa linha. Mono, di, trióxido de o nome do elemento. Para o caso dos óxidos básicos, esses iônicos, normalmente é o óxido de o nome do metal. Tá? Então, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, tá ok? Quando você fala dos óxidos moleculares, você usa esse prefixo, mono, di e tri. Tudo bem, gente? Beleza mesmo? Espero que tenha ficado claro para todos vocês, tá? Lembre-se, a minha abordagem ela é exclusivamente voltada para o Enem, é em cima do que o Enem exige dentro do programa dele.